Fala comigo, pessoal. Bom dia, tudo bom? Então, hoje eu vou falar de quando eu descobri a esclerose múltipla, com quantos anos eu tinha. Foram algumas perguntas que vieram aparecendo, então eu vou fazer de uma forma mais curta, tá bom? Então, eu descobri a esclerose múltipla, eu tinha 30 anos, e meu primeiro sintoma foi um formigamento e dor na perna, como se fosse uma crise de nervo ciático. E aí eu acordei, fui dormir bem. Quando eu acordei, no outro dia eu queria pisar, eu não conseguia pisar. E aí, com muita dificuldade de andar dentro de casa para fazer as coisas, falei, cara, hoje eu não consigo sair de casa, não vou conseguir trabalhar, tô doendo, incomodando. E aí eu tomei um relaxante muscular, fui e falei, cara, vou sair para trabalhar, não posso ficar. E aí eu saí, fui trabalhar e na hora do almoço eu estava perto de uma clínica de ortopedia, fui lá no médico. E como eu falei, eu queria tomar um tramal, né? E aí ele fez os exames, enfim, realmente ele me deu um tramal para dor e eu consegui trabalhar. Semana seguinte, uns 5 dias, 6 dias depois, essa mesma dormência, os choques que eu tinha, os espasmos, né, que eram os tremores na perna, foram passando pro braço direito também. Começou na perna direita e foi passando pro braço. E aí, como eu sou fisioterapeuta, falei, isso já não pode ser ciático, né? Isso pode ser, de repente, uma hérnia, alguma coisa na cervical. E aí eu fui procurar um atendimento de uma neurologista, né? E eu não conhecia nenhuma, enfim, fui no livro do plano de saúde da época e liguei para um consultório. E nesse consultório tinha para o dia seguinte para uma neurologista. E aí, enfim, eu fui lá, ela avaliou, ela pediu a ressonância. E aí, quando eu voltei com a ressonância, na ressonância apareceu aquelas lesões pequenininhas que aparecem, desmielinizante, tanto na cervical quanto no cérebro. Mas o diagnóstico para esclerose múltipla teria que ter um novo surto, e aquele foi o primeiro que eu tive, né? Então a gente ficou em observação. Também durou uma questão de umas 3 semanas e depois sumiu. Fiquei bem, fui viajar, enfim. E aí no ano seguinte que eu fui ter um novo surto, que aí foi quando eu estava operada, que eu operei o joelho. Isso foi em 2009. Em 2010 eu tive que operar o joelho, fiquei 3 meses em casa e minha irmã cuidando de mim falou que eu tinha bexiga caída, que eu ia muito no banheiro. E aí essa incontinência urinária foi o segundo surto, mas como eu tinha dificuldade para sair, aí na época, depois que a minha irmã teve que ir embora para Curitiba voltar a trabalhar, quem ficou comigo foi meu pai. Meu pai na época já era idoso, já tinha quase 80 anos. E aí eu resolvi esperar, né, para eu poder pisar, poder dirigir, fazer as coisas, enfim. E aí quando eu pude fazer tudo, eu já não sentia mais essa questão da urina. E aí passei aquele ano e em 2011 eu tive o tufo no cabelo, de cabelo na boca. Um belo dia acordei e falei, caraca, engoli muito cabelo, engoli muito cabelo, tentava com a escova de dente tirar, enfim, não conseguia. Então esses foram meus 3 sintomas iniciais, vamos dizer assim, meus 3 surtos, né? E aí em 2011 eu fiz a punção lombar, fiz todos os exames e aí de fato foi fechado o diagnóstico de esclerose múltipla em 2011. E foram surtos um pouquinho mais complicados, tirando da urina, né? Porque era muita dor, muito choque no braço e na perna. E era uma questão dolorosa mesmo, né? Eu achava que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir fazer nada, mas graças a Deus eu ia, eu falava, cara, eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar, ficar em casa, ficar na cama não vai me ajudar, sabe? E aí eu saía para trabalhar com maior dificuldade, aí eu dirigia, às vezes eu tinha que parar porque tinha um espasmo, enfim, foi uma fase mais difícil. A da urina eu tinha que ir no banheiro toda hora, mas como eu na época eu já atendia indo na casa das pessoas, eu chegava e pedia para usar o banheiro. E o do tufo no cabelo era uma sensação muito, muito ruim, porque era uma sensação de pelo, pelo, e aí parecia que eu tinha arrancado, literalmente, assim, o cabelo colocado na boca, sabe? E era uma sensação muito difícil. E esse do tufo no cabelo, ele voltou com os outros também, né? Então eu voltei a ter choque, eu voltei a ter muita dor, né? Então, assim, não foi uma coisa sozinho, individual, né? Mas graças a Deus, aí eu comecei a pulsoterapia e foram 6 meses também bem difíceis, porque eu não conseguia sair
por muito tempo do surto, então eu voltava para pulso, aí fazia pulso de novo, saía do surto, entrava em surto, enfim. E nesse período eu tive algumas alterações visuais, né? Teve um dia que eu acordei e eu não enxergava nada, era um clarão, e aí eu não tinha o que fazer. Eu virava para o lado e tentava dormir de novo, na esperança de acordar enxergando melhor. E graças a Deus isso ia acontecendo. Eu aprendi a manter a calma em certos momentos e pensar que realmente, assim, não adianta me desesperar porque não vai me ajudar. Pelo contrário, o estresse vai só piorar essa situação. Então eu tentava manter a calma. Como eu não enxergava, eu não tinha como avisar meus pacientes, eu não tinha o que fazer nada, continuava deitada, dormia mais um pouco, e aí, graças a Deus, quando eu acordava, a visão ia voltando aos pouquinhos, tá? Mas esses foram os 3 primeiros sinais e sintomas aí que eu tive até fechar realmente o diagnóstico de esclerose múltipla, certo? E vocês, me conta aí também, quais foram os primeiros sintomas que vocês tiveram? O que vocês percebiam de diferente aí no dia a dia de vocês, com o seu corpo, que não era normal, né? Aquelas sensações diferentes que a gente tem que a gente não entende o porquê. Conta aí, passa pra gente aí no YouTube e acompanha a gente também lá no Instagram. Eu tenho, ela não me tem, certo? Vamos compartilhar nossas experiências, galera? Vamos lá? Valeu. Quem gostou, curte aí, hein? Um abraço, beijão, tchau.